Só que a média para as pessoas passarem nesses concursos grandes são acho que 3 ou 5 anos estudando no mínimo. E não é só estudando 2, 3 horinhas por dia, né? Quanto Não- tempo aí, mais ou menos, um cara que tá estudando pra passar pra ser juiz, procurador? Quanto tempo ele tem que estudar? Umas 6, 7 horas por dia durante uns 4, 5 anos. Aí pensa, eu prefiro gastar meu tempo empreendendo, porque eu posso ter um retorno maior, do que, às vezes, ficar estudando a vida inteira e, entendeu? 5 anos que você tá empreendendo, tá ralando, tá aprendendo com os erros, você consegue atingir um salário, uma renda de um juiz, por exemplo? O que você vê sobre isso? Consegue, por exemplo. Ó, vamos pegar meu título de exemplo. Quando eu me formei, eu fui registrado como advogado lá no escritório, CLT. Eu tinha um salário fixo de R$2.000. Isso em 2017. Eu sou advogado desde 2017. Então, salário fixo de R$2.000. Toda a minha remuneração extra era de comissões de clientes que eu mesmo fechava. Então, por exemplo, como eu disse, eu trabalhava no escritório do meu pai. Trabalhava eu, meu irmão e mais uns funcionários nessa época, 2017. Eu ganhava R$2.000 fixo, mais comissão. Só que só ganhava comissão dos clientes que eu trazia com as minhas próprias estratégias. Se meu pai trouxesse cliente, se outro advogado trouxesse cliente, eu não pegava nada. Tá? Só que isso te ajudou a aprender a prospectar, né? Então, E aí falando por exemplo, eu ficava com 10 a 15% de honorários que fechasse. Então, por exemplo, fechou uma ação de 100 mil, a gente cobrava 20% a 30% de honorários e eu ficava com 15% de 20%. E mesmo assim, no meu primeiro ano advogando, isso lá em 2017, minha média de ganhos mensais estavam de R$17.000. E você tinha acabado de se formar ainda. Acabado de me formar. E o que você vê que você fez de diferente dos outros pra realmente conseguir esses clientes, né? Porque você tinha que conseguir pra conseguir essa renda variável depois do seu salário. O que foi, e até que eu ensino isso no meu curso, você tem que ficar bom em prospecção de clientes. Que a gente falou agora há pouco. Se você é um advogado que só sabe direito, o máximo que você vai conseguir é ser um empregado bem remunerado no escritório. E quando eu digo bem remunerado, às vezes um coordenador ganha 8, 10 mil reais. Mas um advogado júnior ganha uns 3,5. Um pleno, uns 5 e um sênior, uns 6, 7. Entendeu? E eu no primeiro ano, aí eu falei assim, mas era a história do seu pai. Beleza, a história é do meu pai, só que eu só ganhava comissão dos clientes que eu trazia. E você falou Entendeu? que fez a média de 17 mil, então 2 era de salário, 15 era o que você trazia. Os 15 que você trazia era dos 20% que ele ganhava. Então, da parte que eles ganhavam era por volta de, se era 15% de 20, então seria 15, daria mais ou menos uns 300 e pouco, 300 mil reais que você trazia pra eles. Exatamente. Então, da ação total, eles ganhavam 20%, então dava 1,5 milhão. Agora, por exemplo, aí, no segundo ano, porque no trabalhista, como eu disse, a gente não recebe na hora. Então, a gente vai acumulando processo, fazendo acordo, tendo sentença, ganhando as causas. No segundo ano, já estava ganhando 35 mil por mês. Porque a gente vai acumulando processo, vai aumentando a carteira de clientes, vai girando. Isso ficando só com 15% de 20%. Sim. Entendeu? Então, agora o diferencial é aprendi a prospectar cliente. Em 2017 já era com tráfego pago? Como que era a estratégia? Não, aí era por prospecção em LinkedIn, entendeu? Então, tem algumas ferramentas do LinkedIn que você consegue filtrar. Por exemplo, quero saber quais pessoas saíram da empresa X nos últimos 90 dias. O LinkedIn tem ferramentas que permitem você fazer isso, entendeu? E aí você consegue fazer um marketing para esses caras. E como que você descobriu essa estratégia? Fuçando. Que você fez? Primeiro eu analisava muito concorrente, porque quando a gente começou muito pequeno. Pensa, meu pai era transportador escolar, pirueiro. E aí tinha os escritórios referências na área que eu admirava e ia tentando entender como que funcionava. Tanto que eu tinha um amigo que era bancário e ele foi se consultar com um escritório concorrente e eu pedi para ir com ele só para ver como que era o entendimento, o que eles falavam, como que era a estratégia deles. E aí a gente foi fazendo
e bolando nossa própria estratégia, entendeu? E pro cara que se forma agora, tirou a OAB, quanto que ele vai ganhar em média trabalhando no escritório no começo da carreira? O advogado júnior, de 3.500 a 4.000 reais. Se ele resolve advogar. E aí, por exemplo, se você não tem experiência nenhuma, é isso que você vai ter que fazer para dar seus primeiros passos, não tem jeito, entendeu? Agora você pode, como eu disse, se você pegou experiência estagiando ainda, aí você pode, quem sabe, já sair da faculdade e tentar montar seu escritório. Ou fazer igual algumas pessoas fazem, por exemplo. Aí fica a minha dica de ouro. Você que é estagiário e sabe prospectar cliente, tem vários cursos na internet que ensinam isso, por exemplo, o meu. Você pode, enquanto está na faculdade, aprender a prospectar, trazer esse cliente para um escritório parceiro, pode ser algum colega que a pessoa conhece, um advogado que conhece, e quando você sai da faculdade, você vira sócio dessa pessoa. E aí você já começa a receber honorários, mesmo antes de pegar a sua B. Entendeu? Você não vai poder advogar na causa porque você não tem OAB ainda. Mas o prospectar, não precisa de OAB para fazer isso. Exato. Acho que o principal é que para prospectar nem advogado precisa ser, né? Exatamente. Só precisa saber realmente como encontrar o cliente, como convencer ele de fechar com você, com o seu escritório. Marcar o atendimento com o advogado e pra cima. Até mesmo para ser dono de um escritório de advocacia, você não precisa ser advogado. Você pode contratar os advogados e ser muito bom em prospectar. Assim, pela OAB, para você ser sócio nominal do CNPJ, você precisa ser advogado. Entendi. Mas tem vários escritórios que o dono de verdade não tá no contrato social. E tem escritórios gigantescos que o dono de verdade não tem a faculdade de direito, não tem OAB. Gigantescos eu não sei, mas muito grandes, Entendi. de fazer 500, 1 milhão por mês, tem. Que o dono mesmo não tem OAB, só que, por exemplo, a esposa é advogada, aí o escritório é no nome da esposa, só que ali, na verdade, eu conheço isso, que a esposa é advogada, só que quem é o dono é o marido, entendeu? Isso eu conheço. Entendi. Bacana.